Olá, pessoal! Bem-vindo à parte 61 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 5 do exercício 10, estoque 2. Então, vamos começar. Bom, pessoal, vamos continuar o exercício 10, estoque 2. Eu tinha feito toda a parte da declaração das variáveis, tinha inicializado as variáveis com zero, agora eu já deixei tudo identado certinho, que eu tinha deixado um espaçamento errado aqui entre o vet underline tipo underline controle underline estoque e o colchetes, o número do índice e o fecha colchetes. Já identei aqui certinho, comecei o repita, aqui foi a criação do menu inicial dos produtos, pedindo para o usuário informar o código, fazendo as tratativas. Teve o para de código underline produto menos 1 até código underline produto menos 1, no qual eu atualizei o count underline entrada. Eu fiz todo o processamento da parte da entrada do estoque. Aqui no escolha caso, eu diferenciei como a variável tipo underline altera cal seria atribuído, que na parte de produtos em estoque eu teria entrada e saída, então já está aqui se for saída ou se a variável tipo underline altera cal for vazia, e aqui se ela for a do tipo entrada. Já deixei todos os cálculos, fiz as tratativas. No caso 1, era até a parte de limpar a variável, tipo underline altera cal. No caso 2 e no caso 3, como ambos são vendas, ele já recebeu a entrada do tipo S. Eu fiz toda essa parte dos cálculos da entrada e agora eu tenho que fazer a saída, a reserva e a retirada. Agora eu vou juntar em um único para e depois eu vou desvinculando o que é retirada, o que é reserva através de outras variáveis. Eu vou pegar aqui em cima este mesmo para ir de código underline produto menos 1 até código underline produto menos 1. Faça, dar um Ctrl C, um Ctrl V, já coloco aqui um fim para. Dentro deste para, eu vou colocar que C tipo underline altera cal for igual a S e vet underline qtd underline estoque na posição I for maior do que zero, então coloco já um fim C. Aqui no caso da saída eu preciso de uma tratativa mais específica, não é simplesmente escolher uma saída igual caísse aqui no caso 2, A é do tipo saída, ok, mas e se de repente eu já vendi todos os produtos do estoque? Eu não posso cair nesta lógica, porque ele vai estar com o estoque zerado e não tem nada que eu possa fazer quando o estoque está zerado, ou por ser a primeira vez, ou por ter vendido ou transferido todos os produtos, eu tenho que fazer a entrada inicialmente. Se eu não tenho nenhum produto, eu não posso ter nenhuma saída, nem de transferência nem de venda. Dentro do C, eu vou dar um escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses. Vou colocar, digite a quantidade do material, dá um espaço, um tracinho, um outro espaço. Na linha de baixo, eu dou um outro escreva, abre e fecha parênteses. Vou ter um vet, underline, nome, underline, produto. Na posição I, vírgula, dá um espaço, abre e fecha aspas, dá um espaço dentro da aspas, tracinho, espaço, que saiu do estoque, ou dá um espaço na linha de baixo, coloco um outro escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, está reservado ou zero para sair. Dois pontos, espaço. Na outra linha, eu vou colocar um leia, abre e fecha parênteses. Eu vou ler a variável qtd underline saída, da mesma forma que eu
solicitei uma quantidade de produtos que terá na entrada e li a variável QTD underline entrada, eu vou solicitar uma quantidade de produtos que terá uma saída do estoque ou uma reserva e vou ler a variável QTD underline saída. Aqui eu não coloquei que foi retirado, porque também já foi uma saída. Então, a saída é tanto com relação a uma transferência que saiu do estoque, como uma venda e retirada que também saiu do estoque. Só em relação à reserva, porque produtos reservados ficam no estoque até o cliente vir retirar ou alguém que vai transportar este produto até o cliente, ele fica guardado no estoque e em determinado momento será entregue ou buscado pelo cliente. Então, ele tem que especificar que está reservado. O produto está ali no estoque, mas em hipótese alguma ele poderá ser vendido novamente. Ele já pertence a alguém, ele já foi vendido. Então, separei aqui que saiu do estoque ou está reservado ou o zero para sair. A pessoa colocou zero porque ela não quer fazer nenhuma saída, nenhuma reserva. Coloca zero, sai do fluxo. Aperta Enter. Vou pegar esta parte do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha, dou um Ctrl V aqui embaixo. Vou só identar rapidinho. Enter, Enter. Da mesma forma como aqui que eu tenho a variável QTD underline entrada, que ela não pode ser diferente de zero ou menor do que zero, eu vou ter que fazer esta mesma tratativa na parte de baixo. Eu vou copiar toda esta parte aqui e fazer as alterações necessárias. Então, vou dar um Ctrl V, vou identar aqui rapidinho. Aqui, enquanto QTD underline saída for diferente de zero, faça. Enquanto QTD underline saída for menor do que zero, ou vou abrir e fechar parênteses aqui e fechar outro parênteses, dar um Ctrl V no QTD underline saída, for maior que o VET underline QTD underline estoque na posição I, porque eu posso ter uma saída menor do que zero, como eu também posso ter uma saída maior do que os produtos que eu tenho em estoque. Eu tenho que garantir esta tratativa. Por exemplo, eu tenho 100 produtos em estoque e o cliente necessita de 200 produtos. Eu não posso pegar e permitir que o sistema venda 200 produtos se no estoque só consta 100. Tem que ter alguma tratativa informando o usuário na hora de fazer o pedido que existem somente 100 produtos no estoque e ele está solicitando 200 para que ele informe o cliente e mude a quantidade do produto. Dentro do enquanto, fica o escreva L, escrito quantidade inválida. Aqui, antes de colocar esta parte de informar novamente a quantidade do material, eu vou colocar um C, abre e fecha parênteses. Vou pegar esta parte do QTD underline saída for maior que o VET underline QTD underline estoque na posição I, vou colocar aqui no C. Então, em C, aqui eu vou dar justamente esta mensagem diferenciada, informando o usuário que a quantidade que ele está solicitando é maior do que a quantidade que possui um estoque, porque eu tenho que deixar o mais claro possível para o usuário. Não adianta eu colocar quantidade inválida se o usuário está me informando um valor positivo, sem nenhum caractere especial ou uma letra. O usuário não vai entender, ele vai ter que pesquisar no sistema em alguma parte para que ele descubra que aquele erro é um erro de limitação de estoque e não de entrada de valor. E eu não posso permitir que o sistema tenha esta falha. Então, se é uma quantidade inválida de erro ou do sistema por alguma razão de ter um número menor do que zero, ou uma falha do usuário de informar um valor inválido, é um tipo de erro, e eu tenho que especificar quando existe divergências entre o pedido e a quantidade que existe em estoque. Eu tenho que deixar bem específico esta divergência que está acontecendo. É um tipo de erro diferente e, pensando no usuário, eu tenho que deixar o mais claro e objetivo possível a mensagem de erro.
vou colocar um escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses. Vou colocar aqui a quantidade da saída ou reserva é menor que, vou dar um espacinho, enter, vou colocar um outro escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, a quantidade de produtos em estoque. Vou colocar uma exclamação, aperta enter, vou colocar esta parte do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha, identar aqui rapidinho, enter, vou colocar um escreva, abaixo do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, eu coloco quantidade em estoque igual, dá um espaço, sai da aspas, põe uma vírgula, vou colocar na frente o vet underline qtd underline estoque na posição I, que ele vai mostrar, por exemplo, tem 100 sacos de cimento. Embaixo eu vou colocar um outro escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, coloco quantidade da saída barra reserva, e dá um espaço, igual, espaço, coloco uma vírgula, aqui eu vou ler a variável qtd underline saída, vou só indentar a mensagem aqui rapidinho, na frente eu vou dar um Ctrl+V, que é o pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha e termina este se. Após eu informar ao usuário a quantidade em estoque, a quantidade da saída ou reserva, eu tenho que dar a opção para ele me informar um novo valor. E se caso o QTD underline saída também for menor do que zero, ele também vai ter que solicitar para o usuário informar novamente a quantidade de material que vai sair ou está reservado. Eu coloquei esta mensagem no meio para ficar mais explícito. Vai ficar quantidade inválida, logo embaixo. Eu já coloco a quantidade da saída ou reserva é menor que a quantidade de produtos. Aqui é um escreva L, esta parte, porque ele vai pular a linha aqui. Aqui também são dois escreva L. Vai pular linha, colocou os tracinhos, pular da linha. Isso aqui já vai chamar a atenção do usuário. Coloco as duas quantidades e separo aqui a pular linha, colocar os tracinhos pular linha. Aí eu escrevo, informe novamente a quantidade do material. Vou até colocar esta parte aqui em cima. Vou tirar isso daqui. Vai ler a vet underline nome, underline produto na posição I, vírgula, que saiu do estoque. Aqui eu fecho aspas, fecho parênteses, enter, escreva, abre parênteses, abre aspas, está reservado ou zero para saída. E lê a variável etd underline saída. Pula a linha, coloca os tracinhos, pula a linha. Encerra o fim enquanto. No produto em estoque da parte de entrada, eu já fazia o para J com todos os cálculos atualizados das quantidades e dos valores. Aqui vai acontecer da mesma forma com relação a ter o para J e estes cálculos, porém eu tenho 3 formas de estoque: produtos em estoque, produtos vendidos e reservados, produtos vendidos e retirados. E cada um tem o seu vetor específico ou matriz específica. Então, eu não posso deixar aqui tudo uma coisa só. Eu vou ter que apertar um Enter aqui, Enter, colocar uma escolha, código, underline, estoque. Após o vet, underline, causa de entrada, eu vou dar um fim, escolha. Aqui eu vou colocar caso 1. Vou deixar por enquanto todos estes cálculos, caso 2 e caso 3.
Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 6 do exercício 10, estoque 2. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!